Olá, sou Maria Juliana, formadora do Instituto Iungo. Vamos falar sobre jovens e a cultura digital. Nesta aula, iremos abordar onde e por que utilizar a cultura digital, tanto por estudantes como por todos aqueles que fazem parte do ambiente escolar. Professores, professoras, gestores, supervisores, coordenadores pedagógicos, enfim. Iremos falar sobre o digital, que está presente dentro e fora das nossas escolas. Mas, para começar, eu convido a registrarem no seu caderno, ou diário de bordo, que costumam utilizar nas formações. Peço que anotem algumas informações durante essa formação. De início, peço que monte essa tabela e preencha a primeira coluna com informações sobre o que eu sei sobre cultura digital. Tenho certeza que você já deve ter lido sobre esse tema, assistido talvez algumas lives, ou conversado entre pares, em momentos formativos na sua escola, sobre este tema que iremos abordar agora. Então, este momento é para resgatar na memória as informações que ficaram marcadas sobre este tema. Até sugiro que pause este vídeo para escrever essas informações. A segunda coluna será preenchida no final da nossa apresentação. Vamos lá? Para início de conversa, vamos refletir sobre a nossa relação com este tema, cultura digital. Nos momentos formativos que venham participando com docente, equipe gestora, muito se fala na necessidade de aprender sobre novas formas de comunicação, como também aprender a utilizar os recursos tecnológicos, estes que são atualizados a todo instante e principalmente, que devem ser incorporados nas nossas salas de aula. Mas como utilizar esses novos recursos, essas novas metodologias, tendo em vista que a mudança é constante desses recursos e na sociedade eles mudam, conforme as suas atualizações. Então, algumas questões sempre aparecem quando debatemos esse tema. Algumas pessoas comentam que foram criadas em culturas diferentes, quando eram crianças também não tinham esses recursos, viviam em épocas diferentes e é difícil utilizar esses recursos tão atuais, Mas vamos pensar que ao longo do tempo as inovações foram sendo incorporadas no nosso dia a dia, mas não na mesma velocidade dentro das nossas escolas, Digo isso em relação aos recursos, porque os estudantes estão no meio da cultura digital, uns com maior intensidade e outros com menor intensidade, Então, pensando no contexto da sua escola, gostaria que você refletisse, enquanto docente ou enquanto equipe gestora, os seguintes pontos que irei colocar a seguir. Podem utilizar o caderno, neste momento, para fazer algumas anotações e poder refletir de forma mais específica as características, do seu dia a dia, tanto do trabalho como também na questão pessoal. Então, a primeira questão para refletir diz respeito aos recursos tecnológicos utilizados para a realização do trabalho. Você, enquanto professor,
Você utiliza recursos tecnológicos? A equipe gestora da escola utiliza recursos tecnológicos em seus momentos formativos ou na sua atuação no dia a dia da escola? Segunda questão: utiliza algum meio digital para planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades? Você, docente, utiliza alguma plataforma, alguma forma de planejar suas aulas, seus planos de aula de forma digital, de acompanhar seus alunos, acompanhar até mesmo sua evolução no planejamento docente? Utiliza de algum recurso digital para avaliação dos seus estudantes? A equipe gestora também utiliza de recursos digitais no seu planejamento e acompanhamento da equipe docente da escola? Terceira questão: quais recursos são disponíveis na escola? Quais recursos o professor tem acesso? Quais recursos os estudantes têm acesso, dentro e fora da escola? Já foi realizado este levantamento? A equipe docente tem essas informações para poder potencializar suas aulas? Tem acesso aos recursos ou sabem também como seus alunos utilizam dos recursos digitais fora da escola? A quarta questão diz respeito aos materiais encontrados na internet. Textos, vídeos, músicas, imagens, podcasts, notícias, visitas a museu virtual. Todos esses materiais, ou tantos outros que podemos encontrar, na sua realidade escolar, são usados nas diferentes áreas, né, de conhecimento, nas suas aulas ou em projetos na escola e nas reuniões pedagógicas. Será que esses materiais são usados de forma pontual ou são incorporados no cotidiano da escola? E, por último, para refletir, há momentos em sala de aula para o uso dessas informações de forma crítica? Se no seu contexto escolar não há recursos suficientes para professores, recursos tecnológicos para os estudantes, mas conseguem dialogar com as informações que os estudantes têm acesso fora da escola, conseguem pensar de forma crítica em todos os meios de comunicação que são utilizados para receber informações? É importante lembrar que mesmo sem recursos, o nosso cotidiano mudou, né? Então, o acesso à informação, a forma de se comunicar com o outro, a forma que os estudantes pesquisam suas informações são bem diferentes e mudam a cada instante, né? Precisamos escutar os jovens, entender a sua realidade e planejar as atividades conforme o contexto que estamos inseridos. Este é o caminho mais próximo do que chamamos de educação significativa. Ter consciência, ter as informações necessárias, os recursos necessários dentro do contexto escolar, conhecer a realidade dos nossos jovens e poder planejar, né, utilizando dos diferentes meios e possibilidades existentes, né, que estão aos nossos alcances. Para pensar sobre o potencial dos recursos digitais, Lilia Basic explica que no percurso do educador existem etapas de integração das tecnologias digitais às práticas pedagógicas. Lilia Basic apresenta
Essa análise, feita por Martins, e cita características de cada etapa. Vejamos. A parte inicial consiste na exposição. É o momento em que o educador entra em contato com a tecnologia, né? Isso acontece no cotidiano, que pode ser na nossa casa, quando recebemos um celular novo, quando criamos uma conta nas redes sociais, ou pode acontecer nas formações continuadas, quando se conhecem novos recursos para a utilização em sala de aula. A etapa seguinte é a etapa da adoção. É quando o educador inclui na sua prática um novo recurso, consegue utilizar com os estudantes na construção do conhecimento. Na fase de adaptação, é quando o educador identifica que o recurso pode melhorar o aprendizado e começa a pensar em novas formas de aprender, em novas formas de utilização. Na fase de apropriação, o educador desenvolve projetos que ampliam o uso dos recursos digitais, avaliando como ou que irá potencializar na sua prática. Na última fase, é a fase da inovação. É quando as tecnologias digitais fazem parte do cotidiano de sala de aula. Não depende de um projeto, de uma prática específica para a utilização de tal recurso. A inovação é percebida em todo o processo do planejamento escolar, sendo escolhidas metodologias e recursos necessários para atingir competências e habilidades mobilizadas em cada momento. Vale destacar que os recursos tecnológicos são utilizados como meio para atingir o objetivo da ação. Não devemos tratá-los como fim. Todo esse processo, para alguns docentes, pode parecer um grande desafio, porque atribuímos aos jovens o domínio de competências das tecnologias. Mas devemos lembrar que saber utilizar os recursos somente nas suas funcionalidades não significa ter a capacidade de explorar as informações disponíveis de forma ética, crítica e que traga habilidades para resolver os problemas sociais. Neste caso, a escola se torna o espaço de construção coletiva, onde devemos aproveitar todo o potencial de uma juventude conectada para potencializar conhecimentos científicos. Para você, educador, educadora, equipe gestora, trago uma citação de Morin, onde diz: aprendemos ativamente, desde que nascemos ao longo da vida, em processos de design aberto, enfrentando desafios complexos, combinando trilhas flexíveis e semi-estruturadas em todos os campos, pessoal, profissional, social, que ampliam nossa percepção, conhecimento e competências para escolhas mais libertadoras e realizadoras. A vida é um processo de aprendizagem ativa, de enfrentamentos de desafio cada vez mais complexos. Por isso, no infográfico correspondente ao tema, apresenta onde devemos mobilizar a cultura digital. Para a docência, na escola, deveria passar a cultura digital por toda a prática da escola, nas nossas aulas, nos projetos, nas diversas formas de comunicação. Já para os estudantes, espera-se utilizar no ambiente escolar para levar o conhecimento para as práticas sociais de forma mais crítica. Enquanto professores, se eu tenho dificuldade em algum recurso, ou não tenho acesso, ou ainda não aprendi a utilizá-lo, podemos aprender com os nossos estudantes, incluindo
né, o que ele já utiliza na sua realidade fora da escola, as nossas práticas em sala de aula. E por que utilizar a cultura digital dentro da nossa realidade escolar, né? Podemos perceber que as características estão muito semelhantes entre o que acontece fora e dentro da escola. Para os estudantes, utilizar a cultura digital significa utilizar para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E por que utilizar a cultura digital na escola? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar as aprendizagens. Podemos perceber que não há uma grande diferença na utilização dos recursos dentro ou fora da escola. O que irá mudar são os objetivos na sua aplicação. Importante é ter um repertório de recursos digitais e saber como e onde utilizá-los para ajudar no percurso de integração de tecnologias digitais às práticas pedagógicas. Você já parou para pensar quantos recursos digitais já utilizou em suas aulas? Quantas maneiras você conhece de apresentar informações em meios digitais? Já criou uma página online? Você já produziu um podcast? Já pensou em elaborar um quiz? Fazer memes? Criar infográficos? Produzir mapas conceituais e salvar como imagem para compartilhar das diversas formas, diversos grupos? Já gravou videoaulas? Ou utilizou videoaula de outros professores e professoras? Já criou imagens interativas com links que acessem outras informações de comunicação, como vídeos, imagens? Tenho certeza que para muitos docentes que vivenciaram um período longe da escola e tentaram manter contato com seus estudantes, experimentaram várias maneiras de produzir conhecimento, várias maneiras de compartilhar conhecimento. Pense neste momento na possibilidade de explorar algum recurso que ainda não utilizou e de conhecer experiências de professores que utilizam recursos digitais em suas aulas que possam servir de inspiração para a sua prática. Observe na sua escola, no seu regional. Temos muitas possibilidades de aprender com nossos pares, como também na internet. Várias experiências são compartilhadas em plataformas, em sites voltadas para a educação. Para não finalizar, te convido a revisitar sua tabela produzida no início do nosso encontro. Preencha agora a segunda coluna com informações sobre de que maneira eu posso aprimorar minha prática. Após a análise da nossa realidade, pensar um pouco sobre essa cultura digital, com as informações obtidas neste momento, o que eu posso realizar a partir desse estudo para trabalhar a cultura digital de forma mais intensa nas aulas que eu planejo, nos projetos que eu realizo e nas práticas do cotidiano da escola. Como mensagem final, trago um trecho do texto de referência da nossa eletiva Ensino Médio Conectado Cultura Digital. Diz o seguinte: a educação integral dos estudantes compreende o desenvolvimento das competências gerais e a construção de seus projetos de vida. Nós, educadores, podemos estimulá-los a desenvolver a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico
e a colaboração dentro dessas perspectivas, e assim prepará-los para os desafios do presente e do futuro. Espero ter contribuído para a reflexão sobre a cultura digital em nossas salas de aula. Muito obrigada e até a próxima.